morte espiritual, e não na morte carnal, porque, aleluia, porque o barro já era morto. Só tinha vida porque Jesus era vida, porque Ele deu o fôlego de vida, então o Espírito de Deus é aquela vida. Então o barro já estava morto. Então só Ele podia tirar o Espírito dele e deixar morto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O barro já estava morto. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele, aleluia, Ele não queria, aleluia, quando Ele fala, se comer, morrerás. É porque você iria morrer, ele ia morrer espiritualmente. Porque o pecado, aleluia, a desobediência traz uma divisão entre o homem e Deus. E quando traz a divisão entre o homem e Deus, o homem não consegue mais ouvir a voz de Deus, e aleluia, e começa a cada vez mais, aleluia, fazer uma divisão entre o homem e Deus. Porque quando nós olhamos em Isaías 59, versículo 1, ele diz: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem meu ouvido agravado para que não possa te ouvir. Mas no versículo 12 ele diz: mas vossas concupiscências, vossos pecados, faz divisão entre mim e vós não conseguem ouvir a minha voz. Aleluia! Aleluia! Porque quando o homem não consegue ouvir a voz de Deus, ele se sente perdido, aleluia, começa a andar de um lado para o outro sem direção. Aleluia! E ele começa a buscar o que ele perdeu. E nessa procura do que ele perdeu, ele começa. Hoje ele está numa igreja, amanhã ele está na outra, aí depois ele já está em outro ministério, porque ele não consegue alcançar aquela glória que ele perdeu. Por isso Jesus diz: eu mato e eu faço viver. Aleluia! Aleluia, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu firo e eu saio. Porque quando o homem peca, há uma ferida entre o homem e Deus. Mas quando aí o homem começa a andar de um lado para o outro, e muitos estão caindo cada vez mais, porque começa a buscar produzir revelação aqui e ali. Aleluia! E quando começa a buscar isso, Deus está falando com ele, mas ele não está entendendo, através da tua palavra, através do pregador, através de uma aleluia, aleluia, até mesmo de uma oração, mas ele não consegue ouvir, porque é uma divisão entre ele e Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele fica procurando aquilo que ele perdeu. Aleluia. Enquanto esse Satanás começa a enrolar cada vez mais, ele começa. Mas Deus não abre mão dele. Por isso que ele disse: não há quem possa fugir das minhas mãos. Deus, aleluia. Deus manda, vai em tal lugar que você vai chegar lá, senta, vem uma palavra, fala, você não está falando comigo. Aleluia, porque você não aceita que aquilo ali é a sua divisão com Deus. Você não consegue entender que é Deus falando contigo. Aleluia. Mas você quer ouvir uma profecia que confirma a sua vontade, que confirma a sua decisão, que confirma, aleluia, porque muitas das vezes você está querendo ser crente segundo aquilo que você planejou para você. E o plano de Deus para a sua vida? E o plano de Deus para a sua vida? E o plano de Deus para o seu chamado de quebre, a nave, a soberância? Porque lá em Isaías, aleluia, 49, está escrito: